Pessoal, então eu vou falar do tema de planejamento e negociações, né? Então, a ideia é que quem não planeja se dá mal em todas as negociações. Eu vou falar um pouco da minha história, eu pesquisei bastante, li 2 livros, inclusive um dos livros que eu li foi sobre planejamento, sobre negociações. Tenho um histórico de experiência mais na parte técnica, tanto em concessionária quanto em empresas players do mercado, Areva, Efasec, Ecil. E acho que eu participava mais na borda das negociações, né? No momento que você é comprador e vendedor, você participa mais das negociações. Acho que foi importante para que eu conhecesse alguns conceitos, lesse mais sobre o tema para tentar entender como é que é o papel do comprador e vendedor, porque o engenheiro que especifica e o que compra lá, ele sempre tem um preconceito contra o pessoal de compras e de vendas, né? A minha experiência como cliente, o Gustavo sempre olhava para mim sobre CETEP, né? Trabalhei na Eletropaulo, depois Bandeirante. Eletropaulo até privatizar, foram 9 anos. E depois Bandeirante. EDP Bandeirante aqui em Mogi, Guarulhos, também mais 9 anos, né? Mas eu entrei com 14 aqui, viu, Gustavo? Comecei a trabalhar com 14 aqui. E saí aqui com 33 anos, né? 32 anos, né? Você gosta do 9, né? 9 e 9, né? 9 e 9. Engraçado, o meu é 8 e 8. É. Depois fui para Areva. Depois passou a ser Alstom, né? Parte da Alstom, né? Aqui eu conheci a Senatec aqui, ó. Aqui eu conheci a Senatec. Eram 2 caras, né? O Marcos e o Marcelinho conversaram comigo e combinou lá. Vendedor, suíte. Faz um tempinho, né? Inclusive vou contar algumas histórias dessa época aqui da Bandeirante, uma experiência, um exemplo de negociação, né? Passei um tempo na Areva Alstom, 1 ano. Aí o Efasec, que eu tinha trabalhado na Bandeirante, me chamou para trabalhar, o pessoal da Efasec. Eles não queriam me tirar da Bandeirante, que português tem um lema lá que não pode tirar funcionário, mas da Areva eles puderam tirar, né? Passei mais 3 anos, quase 4 anos na Efasec. Aí um dos grandes clientes que a gente trabalhou foi a CETEP, e a CETEP me chamou para trabalhar com eles. Aí eu voltei para o lado de cliente. Então já estive dos 2 lados da mesa de negociação, né? Passei 2, 3 anos também na CETEP, na área de proteção, sempre mais na área de proteção aqui, né? Aqui eu trabalhei um pouco com subestação, equipamento geral, aqui mais a parte de proteção, tudo. Oi? Tá quase se aposentando. Eu ia me aposentar. O sonho era esse, né? Estou com 43, 40 era meta. Mas aí mexeram, não teve jeito, né? Porque você trabalha com 18. 18 mais 25 na especial dava 43. Isso era o que o pessoal da Eletropaulo falava. Daí com 40 anos eu estava aposentado já. Mas eu nunca pensei muito nisso, não. Sempre gostei bastante do que eu faço, né? E passei na CETEP um tempo, agora o último Ecil, também mais 3 anos. Aí eu comecei a gostar do 3, foi diminuindo. Na Ecil, Otone, Marcelo Ortin, trabalhei com os 2 lá. Passei 1 ano na Energisa. Não negociei. Oi? Esse foi o que você mais gostou, né? Eu gostei, só que a mulher não gostou. Eu não negociei com a mulher, né? Aí me dei mal. Aí a mulher falou, ó, ou volta ou fica de vez. Eu falei, então tá negociado, né? Vamos voltar. Ela se preparou, né? Aí eu Você não aguentou o Otávio, né? Conheci o Thiago lá, a gente fez um bom trabalho lá na parte do backbone. Aí o Thiago me convidou, a gente está participando aí da empresa, estou gostando bastante. A gente já admirava a empresa, não funcionou. Já admirava a empresa do lado de fora, né? Como cliente, como concorrente. E agora a gente está participando, estou gostando bastante. Acho que até isso de treinamento, acho que é muito importante a gente ver a falta disso como cliente e como concorrente de vocês, eu senti a falta de treinamento. Tem uma frase, o Gustavo colocou tem uma que eu acho que é interessante, mas é de treinamento formal. Assim, se você não dá valor, se você acha que é ruim, um funcionário que você treina, sair, pior você não treinar e ele ficar. Né? Não treinar e ele ficar. Então, acho que esses momentos, acho que a gente que é mais experiente ajuda a passar um pouco mais da experiência e pegar
o jeito, né? Pegar o ânimo, a vontade, a força de vontade, o conhecimento de um cara igual o Gustavo, assim, é muito legal. Renato também, estou admirando bastante, né? Então, bem legal. Bom, vamos falar sobre planejamento de negociação. Acho que eu tenho um pouco de experiência, mas só que assim, né? Porque eu estava falando, eu nessas empresas trabalhava como engenheiro, como técnico, como engenheiro, então a gente especifica, depois vai para o comprador, né? E aí tem o processo inverso aqui, né? Passa pelo vendedor e vai para o pessoal de operações, né? Aí a gente vai fazer. Então, normalmente a negociação está aqui. Aqui só briga, né? Aqui só tem briga. Aqui só tem briga. Então quanto melhor a gente especificar aqui, no caso da Energisa, o último processo que eu participei, eu fiz a parte de religadores para todo o grupo, foram 1000 religadores. Então a gente procurou, a gente passou um tempo lá. A loja ganhou, né? A loja ganhou de rede e a SFIO de subestações. Então a gente tentou especificar o máximo possível para isso aqui ser tranquilo só mais na parte comercial mesmo, forma de pagamento, tudo, para depois não dar problema aqui. Mas mesmo assim, não tem jeito, nunca a gente consegue acertar. Então, o pessoal fala, pô, não tem tempo de negociar. Passei 3 meses fazendo isso aqui, para tentar... Você tem um produto que você gosta mais, que o pessoal admira mais, só que você não pode fechar, senão não vai ter negociação aqui. O cara vai ter que comprar direto o Schneider. Entendeu? Double. Não, religador, pô, religador. Tá bom? Então, eu participei muito desse processo aqui na ESFIO, na IFASEC, mas a parte de compra e vendas não tenho muita experiência, foi importante esse tema para eu buscar informações e tentar melhorar também como profissional. Beleza? Primeiro conceito, né? O que é negociação? De forma geral, as pessoas conversarem, discutirem, chegar a um consenso, chegar numa ideia comum, no entendimento, né? A origem da palavra, a palavra latina, significa cuidar dos negócios, tanto de um lado quanto do outro. Né? Não é cuidar só do negócio do seu cliente, nem cuidar só do fornecedor. A gente tem que tentar chegar num acordo, né? Isso serve para a discussão com o colega de trabalho, o pessoal de operações com o pessoal comercial, o pessoal de suprimentos, o pessoal de operações, até em casa também, né? Negociação com o filho, negociação com a mulher. Tudo na vida, desde que a gente acorda o gato. Hoje fui tomar banho, o gato não queria sair do banheiro, o gato da minha tia. Você negociou com ele? Negociar, porque o bicho é bravo. Chama murchinho, mas não é bem murchinho. Até negociações políticas, Palestina, Israel, tudo é negociação, né? Então, como a gente ter sucesso nas negociações, né? Detalhe, né? Isso, não sei se as meninas vão gostar, mas só uma frase que eu acho interessante. Casamento não tem negociação, a mulher está sempre certa. Eu li hoje um negócio no Twitter, até mandei para a esposa. A senhora sempre certa, está certa de novo. Diz que smartphone, fizeram uma pesquisa com o smartphone, só dele estar presente na sua mesa, ele te deixa com a capacidade cognitiva menor. Fizeram experiência com centenas de pessoas. Se deixar na mesa ou na mochila, você diminui essa capacidade cognitiva. Se deixar na outra sala, que já aumenta a tensão. Então não vai conseguir atender, você se concentra ali. E a minha esposa falava isso para mim. Eu li e mandei para ela, falei, a senhora sempre certa, você está certa de novo. E elas são multifunção também. Né? Agora eu vou falar da DC, não vou falar da Marvel, não. Tem um vídeo de negociação. Eu assisti esse filme do Cavaleiro das Trevas do Batman. Tem uma cena em que um auditor externo, o pessoal contrata ele para tentar descobrir as merdas na outra empresa que a Wayne Corporation tá discutindo. Só que o cara descobre o projeto do Batmóvel. Vou ganhar dinheiro com isso. Tá? O cara tem o fato, tem habilidade, vai negociar todo cheio de pompa, com a barriga, o rei na barriga. E aí vai falar com aquele Lucius, o Morgan Freeman, né? Vai falar com ele, mas o Morgan Freeman dá uma invertida nele. E a cara do cara no final da negociação é impressionante. Quer dizer, o cara não se preparou para a negociação. Ele achou só pelo fato que ele tinha. Foi cheio de arrogância, cheio de razão, sem se planejar. Até, às vezes, numa negociação, a gente não deve nem entrar. Você planeja, pô, a gente vai, é o gol no gol que a gente faz, né?
Você vai para uma negociação, tem argumentos, tudo. Puta, a gente acha que vai. Alguém fala alguma coisa diferente, caramba, é melhor a gente não ir. É o caso desse cara aí, né? Vou passar o vídeo e ver se... Olha o cara. Tá todo arrogante, não lá, né? Os olhinhos fechados, né? Você vê que o cara tá todo cheio de razão. Batmóvel. Caramba, aí vai. I want $10 million a year for the rest of my life. Let me get this straight. You think that your client, one of the wealthiest, most powerful men in the world, is Já vai mudando a cara já, né, do cara. criminals to a call with his bare hands. And your plan is to blackmail this person. Perdeu, mano. Perdeu já. Boa sorte. Esse se deu mal na negociação, né? Não deveria nem ter ido, né? Só porque achou que estava com a razão. Dá só, né? É imbecil, né? Mas muitas vezes a gente se coloca numa situação dessa, né, Renan? A gente acha, puta, esse negócio a gente já ganhou. Já ganhou, é só reinar, só emitir o pedido e boa. Toma uma invertida que a gente não espera. Por quê? Não se planejou, não viu todas as condições do negócio. Né? Então a previsão do cara, né? Ela tem um puta sucesso. Tinha prova, tinha fato, tinha dados. Tomou coragem, tem uma habilidade, eu sou um auditor, vou lá. E o outro lado vai concordar, não tem sentido o cara não concordar, né? Tem tudo a perder, quero resolver rápido, né? Só que teve excesso de confiança, falta de empatia. A gente fala sempre essa palavra aqui, que o cara não se colocou no lugar. Como é que o cara vai reagir a isso, né? Será que o cara vai trocar de novo? Será que ele vai dizer que é mentira? Se ele dizer que é mentira, eu estou aqui com fato. Só que o cara não planejou, não viu o cenário completo. Faltou planejamento, de repente, de nem entrar numa negociação dessa. Né? Esse é um exemplo de falha da negociação. Tem outro exemplo também, um outro filme, acho que o pessoal vai gostar também, que é o Django Livre. Qual que é o contexto dessa negociação? O Jamie Foxx, ele tem uma esposa que é escrava, ele era escravo. O Christopher Waltz é um cara caçador de recompensas, se afeiçoou por ele, e eles vão atrás da esposa do Jamie Foxx tirar ela de uma fazenda. Eles descobrem qual que é a fazenda, Candyland, do Leonardo DiCaprio, que é o Mr. Candy. E aí o Django, que é o Jamie Foxx, quer ir lá, arrebentar, tirar a mulher de lá, agora eu sou livre, tenho minha arma, vou arrancar a mulher de lá. Falei, cara, deixa eu propor um plano alternativo, a gente não pode atacar de vez. Isso aí, se você vai numa fazenda, fala para comprar um cavalo, quer comprar o cavalo do fazendeiro, o que ele vai falar? Fala que não, o cavalo é dele, ele vai colocar o preço lá em cima e não vai te vender. Então, você tem que ter um plano alternativo. É isso que fala essa parte do filme. Opa, deixa eu... Tá aqui, passar o vídeo. Calvin Candy. He owns the 4th biggest cotton plantation in Mississippi, Candyland. Candyland? Oh, you've heard it. Ain't no slave in there, Candyland. Apparently that's where your wife is. And that's the fellow gentleman who always heard. Let's just hope she works at the house, not in the field. Oh, no, she ain't no field. She pretty. And she talk good, too. When they told her back up, and then they tried to run away all and she... Yeah, goddamn. She ain't no field. Ele
lembrando, né? Aí ele se envolve pessoalmente, se envolve emocionalmente na questão. Né? Not while I got freedom. Not while I got my gun. So do we offer to buy it? So, say a man wants to buy a horse. Needs to buy a horse. He walks up to the farmer's farm, he knocks on the farmer's door, and asks the farmer to buy his horse. And you know what the farmer says? The farmer says, no. Well, I say, fuck that farmer, and I'm stealing that horse. Fair enough, but now you're a horse thief, and they hang horse thieves. Not to mention the horse goes back to its original owner because the horse is still his property. We need her, and we need a bill of sale. Well, if we ain't gonna try to buy it, how we gonna get it? May I offer an alternative plan of action? Go ahead. The man walks up to the farmer's farm, he knocks on the farmer's door, and asks not to buy the horse, but the farm, and makes an offer so ridiculous the farmer is forced to say yes. We're gonna offer to buy a candidate? It's far too big, but apparently this farmer ain't all about the farm. How much do you know about Mandingo fighting? What? Can you convincingly masquerade as someone who's an expert on Mandingo fighting? O UFC dessa época, né? Eles se fantasiam de especialistas em mandingo, vão falando francês, que o cara gostava que falava francês, né? Bonsoir, petite femme noire. We're here to see Mr. Covington. You want me to play a black slave? Ain't nothing lower than a black slave. A black slave is lower than a hand house nigga. And buddy, that's pretty fucking low. Then play it that way. Give me your black slave. Da hora. Mas acabou, é. E depois eles conseguem enganar, né, o Leonardo DiCaprio, porque eles são especialistas, vão seguindo até a fazenda, tem uma briga entre escravos lá. Tem alguns percalços aí, tem umas brigas, tem uns tiros, bastante sangue, né? Mas no final ele consegue o recibo da mulher e tira a mulher da fazenda e consegue resolver o assunto. Só que, por que ele teve muito percalço, né? Que eu acho, né? Primeiro, né, a diferença entre os dois casos, né? Eles pesquisaram quem era o cara que estava com a esposa dele. Conheceram em detalhes a outra parte, né? Eles precisavam fazer, o que o cara gostava, para poder criar uma estratégia e chegar no resultado, chegar no objetivo deles, né? Ter uma negociação com sucesso. A decisão de não ir direto ao ponto para evitar estratégia de defesa. Se o cara sabe que eles querem a mulher logo de cara, o cara fala, não, beleza, então paga $2 milhões aí. Né? E o que eles fizeram é preparar física e mentalmente, e no caso do Jamie Foxx, espiritualmente, né? Que o cara falou, então seja o pior cara possível lá para o outro acreditar, né? Só que no final eles saíram do plano traçado, né? O Christopher Waltz se brigou lá com o Leonardo DiCaprio, matou, teve que dar uns tiros, mas deixaram a emoção agir, né? E pior para mim no caso, né? Assim, tem uma equipe envolvida, uma equipe que está planejando atacar um processo, chegar numa negociação, você não deixou todo mundo sabendo, todo mundo deixou claro para todo mundo qual seria a estratégia, quais seriam os planos, quais argumentos que a gente ia utilizar para ganhar aquela negociação. Então é importante planejar com todo mundo presente, deixar todo mundo claro por quê. A moça não sabia, ela ficou olhando demais para o marido dela, lembrou, o outro rapaz lá, o Samuel Jackson, percebeu, estava afim e dificultou o processo. Então, são dois exemplos, um de falha, outro de sucesso, que eu achei interessante colocar aí.
li bastante, internet, livros. Não existe uma fórmula específica, um caminho único a ser seguido para a negociação. Eu fiz um resumo, fiz um apanhado do que eu considerei, do que eu li, site, apresentações, livros, quais seriam os maiores ou os mais importantes fatores de sucesso numa negociação. Primeiro, eu acho que alta performance, que o Gustavo estava falando também, né? É foco. O que a gente quer, depois eu vou falar dessas 3 primeiras aqui, tem apresentação específica, mas o que a gente quer com aquela negociação? A gente quer ganhar processo, quer ganhar dinheiro, quer entrar no cliente, tem que ter um foco para a gente conseguir se planejar, traçar a estratégia. Isso, técnicas e habilidade, é o que normalmente o pessoal de vendas, eu olhando a parte como cliente, a gente vê que o pessoal tem isso aqui demais. O pessoal é nato, né? O pessoal parece que já nasce com isso aqui, né? Você vê Ottoni, Celso, o pessoal que já tem a característica de, na postura do cara, você vê que o cara tem a técnica, tem a habilidade. Mas depois isso aqui costuma faltar para que a negociação tenha sucesso. Na minha experiência, eu vejo que falta muito isso aqui. É planejar e preparar, vou falar mais lá para frente, mas é você ter todas as informações, ter tempo, fazer uma reunião preliminar antes de ir para o cliente, antes de discutir, ver todas as opções, conversar com o subfornecedor, se preparar para a negociação. Estando lá na negociação ou no processo de negociação, questionar, perguntar bastante, explorar as necessidades, às vezes não na frente do concorrente também, para não dar argumento para o concorrente, né? Você tem que ter o timing, né, disso, né? Antes de fazer a oferta final, ou colocar no papel que você quer, sinalizar, testar algumas propostas que o cara realmente quer, entender isso aqui, você tem que testar, tem que, olha, então, do que você me respondeu, eu entendi isso aqui. É se preparar para isso, né? Fechar o acordo e, importante também, amarrar as pontas soltas para que, isso a gente vê muito em operação, né? Para que aquilo não seja o último processo. Olha, a gente fez o acordo, a gente testou, chegou numa reunião, mas vamos fazer um DFF, uma definição final do fornecimento aqui. Amarrar as pontas soltas do nosso contrato, porque eu quero continuar fornecendo para vocês. Né? Esse aqui é um resumo, tem muitos outros, né? Acho que primeiro eu pensei só nesses 3 aqui, mas acho que isso aqui é importante, não só planejar, mas isso aqui são ações que fazem parte da continuidade. A gente não parar só na negociação também. Depois da gente ganhar um processo, ganhar um contrato, a gente ganhar novos processos. Né? Então, detalhei um pouco os 3 primeiros ali, que eu acho que é importante. O que é o foco, né? Saber aonde a gente quer chegar e suas consequências. As da Ambev, né? Eu li o livro Sonho Grande. Quando eles compraram a Brahma, eles já tinham em mente comprar a Budweiser. E estão evoluindo cada vez mais. Né? Ter foco em vantagem e desvantagem, isso é muita coisa, às vezes o pessoal acha, o pessoal de fornecedor acha que o cliente não se preparou. Da mesma forma que a gente se prepara para uma negociação, para tentar ganhar o contrato, eles se preparam, quando um cliente coloca uma especificação no mercado, ele é dono daquilo lá, aquilo lá é um problema dele, que ele vai trazer uma pessoa para dentro de casa para tentar resolver. Porque ele não tem tempo para fazer, ou então não tem uma expertise para fazer. Então ele vai saber das suas desvantagens, vai atacar aquela desvantagem. Você tem problema financeiro, você não faz um bom projeto, você não entrega o projeto completo, você não tem prazo. A gente tem que estar preparado para responder isso aqui também. Né? Então não é só focar em vantagem, a gente tem que saber as nossas desvantagens e como a gente vai superar isso aí. Esse último também interessante é saber que o cliente tem o mesmo foco objetivo que nós. Quando chegar em comprador ou vendedor, eu acho que não, né? Aqui é mais preço, ok. Mas o processo como um todo tem que ser a visão, a missão da Senatec, que é se você vê a missão, a visão da Senatec e o da Bandeirante e o da CETEP, é bem parecido. A gente quer transformar, quer mudar, quer melhorar a vida das pessoas com infraestrutura, com energia. Essa é a minha visão pessoal também, acho que tem que ser das pessoas e das empresas. Né?
Então, quando a gente vai para um cliente, para a Energisa, a gente está discutindo bastante, né, Fábio, sobre Energisa, CETEP, Bandeirante, o cara quer fazer mais subestação, aliviar o sistema dele no menor prazo possível. Tem o interesse de revisão tarifária, tudo, mas o cara quer um sistema, uma solução que não dê problema e que ele consiga fazer o máximo possível com o orçamento que ele tem disponível. O objetivo é quase o mesmo. Então a gente tem que ter isso em mente, cara. A gente quer chegar no mesmo lugar. Como é que a gente se ajusta para chegar lá, né? Esse aqui, o pessoal de vendas tem mais do que eu, sabe falar mais do que eu. Acho que a principal que o pessoal se utiliza é isso aqui, a sedução. É você, né, você se mostrar capaz de resolver o problema do cara, né? Você ser bonito, ter qualidade, entregar no prazo. São as técnicas que o pessoal de vendas utiliza para poder convencer o cliente de que você é a solução para ele, né? Essa acho que é a principal que abre todo o caminho, né? Técnica de sondagem aberta ou fechada, se é um cliente que você não conhece, você quer saber mais do processo, então o cara está meio reativo, você faz uma sondagem mais aberta. Ó. Qual que é o interesse do negócio, qual que é o número de clientes, quantos processos desses você já fez. É uma sondagem mais aberta, mais geral, mais ampla. A fechada é mais específica da solução. Cara, como é que você vai querer o disjuntor? Você vai querer botão verde e vermelho? É uma sondagem mais específica para ir tirando maiores informações do pessoal, né? Do comprador. Entender o desejo por trás da necessidade. O cara tem necessidade de fazer uma subestação, mas o desejo dele é que a subestação tenha qualidade, que não desligue depois que energiza, no menor prazo possível e, se for possível, com o menor custo possível, porque eu preciso comprar essa excelência. A gente usa bastante quando vai conversar com o cliente, fazer negociação. A gente fala muito tanto das vantagens e das desvantagens dos dois equipamentos. É legal essa parte que o André falou, porque assim, você conhece o que você está oferecendo, só que é interessante você conhecer o que o seu concorrente oferece também. Sem desfazer. Sem desfazer, usando de ética, né? Sem desfazer. Porque aí você consegue argumentar e você sabe as suas dificuldades e suas vantagens e também sabe do cliente. Você também sabe do seu concorrente. Então você consegue pesar. Se o cliente dá mais valor em alguma coisa que é o concorrente melhor, cara, você tem que trabalhar o seu produto. Se o seu cliente dá alguma coisa, dá mais valor no que o seu fornecimento melhor, cara, parabéns, você vai ganhar. Você está com vantagem nessa negociação. E conhecer os pontos. Outra técnica importante é assim, muitas vezes o cliente ele já sabe a característica técnica, né? O produto que você tem para oferecer, o serviço que você tem para oferecer, mas ele quer saber mais, né? O que aquele produto, o que aquele serviço vai te trazer de vantagem e de benefício, né? Não é focar, nós somos bons em projetos, nós somos bons em execução, nosso produto é X, PTO, o cara às vezes já sabe, já. Tem que tentar convencê-lo de que, do jeito que a gente vai fazer, os nossos produtos vão aliviar a barra dele, vão trazer benefícios e vantagens para ele. Isso faz parte de técnicas aí, da parte de vendas, né? Aí sobre planejamento e preparação também li bastante. Aqui é um resumo do que eu achei mais importante na etapa de planejamento e preparação para a negociação. Acho que é muito óbvio, né? Tem algumas coisas que a gente fala aqui, parece, são óbvias, mas a gente tenta consolidar, agregar, reunir, organizar a informação. Os conceitos aqui eu achei interessante que a gente tem de cabeça, mas quando o cara consegue colocar num gráfico ou dar um nome para aquele conceito, muda a visão, né? Então, reunir todos os dados sobre o processo que a gente está interessado e sobre o negociador também. Interessante saber até forma técnica. Dar a agenda oculta. O que o cara está pedindo para a gente um desconto? O cara vai fechar naquele momento mesmo? A gente precisa se esforçar nesse momento? Entender o que está fora da RFP, da especificação. O que o Marcelo tinha citado aqui antes da gente falar. Também tentar controlar o ambiente. Se a negociação puder ser na nossa casa, com a maior quantidade de participantes do nosso lado possível, com a nossa agenda, e a gente saber dos tempos de negociação,
gente tinha comentado, por exemplo, final do mês, o comprador sabe que a gente está no final do mês. O cara deixa muitas vezes para fechar o negócio porque a gente sabe que a gente vai dar um desconto pesado no final do mês. Então, do mesmo jeito que a gente tenta, a gente tem que saber isso desde o princípio. Olha, esse processo vai demorar 2 meses e o cara vai pressionar aqui, mas deixa o barco correr, porque o cara vai usar isso contra a gente, a favor dele, né? Isso aqui é uma forma, eu vou até fazer a apresentação sobre isso, tem slides sobre isso. Estabelecer e respeitar os limites e metas da negociação. Não só o valor, como a gente falou lá atrás, benefícios e vantagens. O cara não quer só saber valor. O valor vai negociar vários fornecedores, mas o cara quer saber mais. Depois eu vou mostrar isso. E isso tem que ser planejado numa reunião interna antes da gente sentar na mesa com ele. Não dá para decidir na hora. Tem que saber até onde a gente vai. Isso acho que também é chover no molhado. Não adianta ele ir para uma negociação, você jogar fora tudo aquilo que o cara falou, achar que você vai lembrar tudo de cabeça, né? É fazer uma ata de reunião, anotar isso num caderno. Eu sempre vou para essas reuniões com um caderninho. O pessoal que é engenheiro, ele vê isso, né? Gilberto da CETEP, Otávio, Minoro. O cara anotou, você viu, André? O cara anotou, o cara estava falando, o cara estava anotando. Você demonstra interesse para o cara. É importante isso também, né? O cara vê, cada detalhe o cara estava anotando. Você vai fazer uma proposta boa, você já olha a proposta do cara com outro olhar. É importante isso aí, né? Os conceitos que eu achei interessante é o ZOPA ou ZAP, que é a Zone of Possible Agreement, que é a zona de acordo possível. Resumidamente, normalmente, na hora da comercial, a gente só pensa nisso aqui, né? É o que a gente fez lá no caso da Bandeirante, né? O comprador quer 15% abaixo do orçamento dele. E o vendedor quer o máximo possível, quer vender com 50% de margem. E os dois têm que se preparar para a zona de possível acordo aqui. Mas eu acho que é um conceito muito simplista. Eu não vi isso aí, mas a gente aplicando esse conceito, uma visão maior. Um gráfico de radar ou estrela, né, que o pessoal chama, né? O que é isso aqui? A gente como cliente, você quer que o cara te dê mais treinamento do que estava previsto na especificação, você quer pagar 80% do valor, que você quer, tem 2 anos de garantia, que o cara te dê 3 anos, não quer se comprometer com novos projetos, você quer que o cara te dê mais sobressalentes, que você tenha pouca gestão em cima do projeto, tenha um pós-venda adequado, isso aqui, Schweitzer é boa, e você quer pagar tudo no final, fluxo de caixa terrível para o fornecedor. Né? Então esse quadrado aí é a imagem que o cliente quer ver. Eu escolhi o que, com a minha experiência, eu acho alguns itens importantes de negociação, mas a gente tem, num planejamento, a gente tem que tentar o máximo de vértice possível se ter um processo desse para poder negociar, né? E que a gente, como fornecedor, quer um losango, né? Quer 120% do valor, quer dar garantia abaixo do que o cara quer. Pô, me dá novos projetos aí, sobressalente mínimo, né? É isso, né, Nilo? Normalmente, essa é a visão. E a negociação, a gente tem que tentar ver quais são as zonas de acordo. Aí está lá o desejo do cliente em azul aqui. Tem alguém daltônico? Não? Às vezes tem, pô. O cara fez azul e laranja e o cara não vai ver, né? Mas o losango aqui é o que a gente propõe normalmente e o cliente quer o quadrado. A gente tem que tentar buscar os acordos nessas zonas aqui. É aqui onde que a gente vai fechar a nossa negociação, né? É isso que a gente tem que planejar. Essas zonas de possível acordo, tentar o máximo possível trazer para a nossa desejo. Quanto mais informação a gente trouxer, mais informação a gente pesquisar, a gente consegue. E saber que, pô, o cara vai querer um treinamento, pô, para a gente treinamento é importante, que a gente vai fazer um comercial, já uma venda, depois é dobro, isso, Schweitzer, Omicron, sabe que isso aqui é muito importante, né? Então, dá para dar uma puxadinha mais para cá, o cara vai liberar um fluxo de caixa melhor para a gente. Isso também, muitas vezes a gente acha que o cara já traz um fluxo de caixa já previsto na especificação da RFP, mas se você explicar e
o negociado é uma figura, nem um quadrado, nem um losango, é uma coisa que a gente deu um descontinho lá, né, Fábio? 5%, garantia de especificação. O cara falou, cara, se a gente fechasse dessa forma, eu te passo novos projetos, sobressalente pro forma, gestão, você vai ter que me fiscalizar um pouco, vou fazer uma gestão ali em cima, você vai ter algum trabalhinho, mas é a primeira vez, depois você diminui isso aqui. Pós-venda, eu vou te dar um suporte legal, fluxo de caixa não negociamos, e o treinamento, né? Então, acho que esse é um conceito interessante que mostra isso num gráfico, como que poderia ser uma negociação bem sucedida. Achei interessante, é um conceito que eu tinha na minha cabeça e que pesquisando eu vi isso aqui. Foi um ganha-ganha. Vem outro conceito que eu pesquisando também, o conceito da melhor alternativa sem acordo. Que é aquilo que a gente tem de melhor, mas que o melhor acordo, a gente quer ter o contrato. Né? O que a gente consegue extrair o máximo possível sem estar dentro daquela nossa zona. Eu chamo de conceito de MAS de novo, bate de novo aí. Sabe o que é bom no inglês ali? Como é que é? Ele ajuda aí. Aí sim, outro nível, né? O cara bem inglês aí, né? Então é o seguinte, a gente definiu qual que é a nossa zona de conforto, mas a gente tem que definir uma linha, uma segunda opção que a gente vai poder negociar se o cara às vezes der uma abertura maior do que a gente está esperando, que a gente vai conseguir aceitar tendo negociado isso aí. Né? Como que a gente consegue definir melhor essa massa? É saber o que os concorrentes estão aplicando, ou então o histórico de processos semelhantes. Nossa parte aqui, né, Nilo? Realizar orçamentos, Renan também, mais aproximado, mais detalhado possível, porque se você não detalha, você tem que colocar margem. Então, quanto mais detalhado, mais confortável a gente se sente em falar, não, esse valor é o justo, a gente consegue baixar mais para se aproximar do valor real. Né? Identificar, isso Henry, né? O Henry é mestre nisso aqui, né? Identificar qual que é a melhor alternativa sem acordo lá dos fornecedores, do subfornecedor para que compor a nossa proposta. Né? Isso é o trabalho do Harry, né? O que eu tinha falado anteriormente, a gente tem que avaliar, como é que está o workload da empresa? Está baixo? A gente vai descer mais. Isso aqui, a nossa valor baixa mais. Não, a gente está bem na fita, está com muito processo, a equipe está trabalhando, não precisa por enquanto. Então, é importante avaliar isso quando a gente vai definir a massa, né? Desejo de entrar ou reentrar no cliente. A gente vem discutindo sobre o Ararema também, EDP, processo da EDP, claramente processinho pequeno. Se fosse outro cliente, a gente não vai entrar, mas a gente tem o desejo de entrar, o cliente já sinalizou, olha, a gente vai passar esse processo para ver se vocês melhoraram mesmo, para depois no futuro vai ter retrofit grande. Então a gente tem o desejo, vamos entrar, tem que avaliar isso corporativamente. Se avaliar pro forma, não. Custo, vantagem, a gente não entra, mas a gente tem o desejo de entrar naquele cliente para processos futuros. É importante você avaliar isso para conta da MASA. Escopo versus expertise e ganhar acervo. É um processo que a gente está bem na fita e a gente vai ter um civil, um eletromecânico envolvido, a gente vai ganhar expertise naquele processo. Vamos entrar, vamos para cima, tem que definir, não. Normalmente a gente não faz esse tipo de processo, vai ter um custo alto para a gente não quer entrar, mas qual que é a vantagem da gente realizar esse serviço? A gente vai ganhar escopo, vai ganhar expertise, acervo técnico. Então, não definir friamente. Tem que pensar no futuro, o processo como um todo, o cliente como um todo, qual o mercado que a gente quer avançar. Algumas frases aí, né? Acho que sempre tem que ter vídeo, frase. Mais negociação política, né? Dois políticos aqui, Tancredo Neves, o tio, o avô, sei lá, do menino aí que tá com problema, né? Avô. É o que normalmente a gente faz, mas tem que ter isso na cabeça, né? Não apresentar de uma vez aquele vídeo também lá do escravo, se apresentar de uma vez, o cara fala, ele pode dar mais. Pode dar mais. Então, planeja, vê qual que é a primeira proposta que você vai apresentar e até onde você vai poder chegar.
não apresentado uma vez. Esse aqui do Abraham Lincoln eu acho interessante, acho que você já deve ter visto uma anedota, né? É uma disputa entre um lenhador novo e um lenhador velho. O lenhador novo, o machado dali árvore, ia ganhar quem tivesse a maior quantidade de árvore possível, a árvore cortada no final do dia. E o lenhador novo lá batendo, de repente, volta e meia, ele viu o lenhador velho sentado, descansando. Falei, caramba, dá-lhe machado. Aí chegou no final do dia, o lenhador velho, um bocado de árvore, o lenhador novo pequeno. Caramba, se eu ficar descansando lá, qual que é a técnica? Não está descansando. Quando eu estava lá sentado debaixo da árvore, eu estava afiando o machado. No nosso caso, de vendas, afiar o machado é se preparar para a negociação, é planejar bem, ter bastante informação para que a gente bater lá o machado na árvore e lá na negociação a gente ter sucesso. Eu quero fazer uma adendo, André. Isso é uma característica, inclusive, latina, né? Latina é muito... Vai na raça. Exatamente. Vai na raça e é muito emotivo, então tem que resolver tudo de forma imediatista. Tive a experiência de tocar o projeto. E o meu primeiro projeto lá, o projeto estava 2 meses atrasado quando eu recebi o handover. E aí rapidamente fizemos um kick-off e já começamos a soltar um monte de compra e o meu gerente me chamou de uma semana de empresa. Só eu não sei como é que vocês fazem lá até brincar, eles chamam o Brasil de jungle, né? Na selva? Não sei como é que vocês fazem lá na selva, mas aqui não é assim. Eu falei assim, bicho, o projeto está 2 meses atrasado, 2 meses eu pago o teto da multa. Então, já estou soltando as principais compras. Eu falei assim, então, a possibilidade de você bater o teto da multa se torna uma verdade se você efetivamente não fazer o planejamento que você precisa. A única chance que você tem de sair desses 2 meses é realmente usar todos os dias de planejamento. Então, para tudo, e se você tem 15 dias, 3 semanas para planejar, você vai usar todos os dias para planejar. De uma forma muito fria eles fazem isso, de uma forma muito tranquila, né? Com certeza. E, bom, o resultado do projeto é que atrasou uma semana. E planejamento não é uma verdade absoluta, né, Renato? É uma linha mestra. É o norte. É um norte, porque se você não tiver nem aquele norte, você vai para lá que você não estava esperando. Esse cara falava uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, que o processo de planejamento é mais do que organizar os dados que você tem na mão. É organizar os dados que você tem na mão e descobrir o que você não tem na mão. Esse é o processo de planejamento. Porque montar um mapa é muito rápido. Você pega tudo, joga ali num grid, né? Rapidamente você tem uma foto. Mas isso não é planejamento, isso é organização de dados. O planejamento é você olhar todos os dados que você tem na mesa e efetivamente procurar os buracos. Onde pode dar um problema? Onde eu sou forte, onde eu sou fraco, e começar já a montar os planos antecipadamente. E isso é muito forte na Europa e muito fraco aqui pelo nosso senso de imediatismo. Você acha que por conta de ter a habilidade de querer, a gente vai chegar lá? Tem que planejar, né? Aí tem do Peter Drucker também, uma frase interessante, né? Isso é visão, é preditismo, sei lá, o cara imaginar o futuro, né? Mas não é só isso, né? Você tem que, é um instrumento para você imaginar, pensar, raciocinar agora, como é que vai ser a negociação, como é que vai ser o processo, se armar de opções, de informações, para que a gente consiga ter um trabalho depois, né? Para merecer um futuro. Né? Achei bem interessante isso. É muito a parte de vendas, de aplicação que a gente faz. Né? Então, resumindo, a gente, uma negociação bem sucedida, a gente tem que se preparar, tem que ter habilidade, tem que ter técnica, tem que ter experiência, mas a gente tem que ter o planejamento. E quem planeja se dá bem em todas as negociações, ou pelo menos na maioria delas. Né? A gente vai querer ser 100% também. Não existe isso. Acho que faz parte do planejamento saber, puta, essa aqui não vai dar. Beleza? Acho que era isso aí.